Michael Jackson. O rei indiscutível dos vídeos musicais mais icônicos de todos os tempos. Ele queria ser um superastro desde o dia em que o conheci. Um superastro tão amado que seus fãs foram até o limite para mostrar sua devoção. Eu quebrei o meu nariz e aí eu resolvi fazer a cirurgia para deixá-lo um pouco mais no formato do nariz dele. Mais do que apenas um artista incrível, Michael também era lançador de tendências. A luva do Michael Jackson, por si só, já era uma grande celebridade. E, acima de tudo, um pai. Meu pai sempre disse, eu não me importo com o que você faça da vida, desde que seja feliz. A seguir, saiba histórias pessoais de Michael como pai. Éramos nós dois e tínhamos que cuidar do príncipe da Paris. Era literalmente 3 homens e um bebê. E os segredos por trás de seus movimentos sofisticados. Quanto à inclinação, todo mundo quer saber como é feita. E mais, imagens raras da vida particular de Michael. E imagens de uma entrevista nunca antes vistas de Michael sobre suas primeiras influências. Eu admiro tanto que talvez às vezes eu sinta um pouquinho dele na minha dança. É o que eu acho. Um fenômeno e uma inspiração mundial. Esse é um cara que era uma lenda pra mim. Esse é Michael Jackson, o ícone. A batida, os movimentos de dança, a voz. Michael Jackson reinou como um ícone, definindo a música e a cultura pop por décadas. No final da década de 60 e 70, o vocalista júnior, com uma enorme voz, levou os Jackson 5 para o grande público. Eles tiveram 4 discos número 1 consecutivos. I Want You Back, ABC. The Love You Save e I'll Be There. Michael se destacou desde o começo. Ele era a primeira voz em praticamente todas as canções. Mas o interesse era sempre quando Michael fará um disco solo. Com a Motown, Michael lançou 4 álbuns solos. Seus hits incluíam o single Ben, que ele apresentou na premiação do Oscar. Eu acho que ninguém esperava que uma criancinha fosse capaz de fazer uma canção tão profundamente emocional como Ben. Em seguida, Michael se uniu a Quincy Jones para criar um som que o separasse do restante. Em 79, ele aparece com Off the Wall. Ele havia passado 78 na cidade de Nova York. Ele ia a lugares como o Estúdio 54. Pra que festa estão me levando? Pra uma festa Platinum. Na minha discoteca favorita nesse Estúdio mundo. 54. Estúdio 54. Por que Eu a sua adoro favorita? lá. A sensação é maravilhosa. Quando eu entro lá, eu fico muito animado. As luzes e as pessoas. Ele estava vendo como a música da era estava deixando sua marca e essas influências apareceram em Off the Wall. O primeiro single, Don't Stop Till You Get Enough, não parou até alcançar o primeiro lugar. Sério, é a melhor sensação. Um álbum que detonou mais de 2 milhões em vendas. Foi a última canção que ele cantou em falsete. Aquela voz que estávamos acostumados a ouvir quando ele era vocalista do Jackson 5. Rock With You veio a seguir e trouxe aquele som de discoteca. E os hits não pararam aí. Cada canção é épica, cada canção é fantástica. É o disco do Michael que transformou a imagem dele, daquele garoto adorável que conhecíamos, para um cara sofisticado. Na capa, ele está de smoking com um visual incrivelmente delicado. Com o sucesso Off the Wall no currículo, Michael queria mais. Acharam um bilhete em que o Michael havia escrito para ele mesmo em seu diário, onde ele dizia: "Eu serei o maior artista de todos os tempos, eu serei tudo." Ele se uniu a Quincy Jones novamente, na esperança de fazer isso acontecer, e eles produziram Thriller. Um disco com aquelas canções, não havia dúvida alguma que seria o maior disco da década. Thriller tornou-se o álbum de maior venda de todos os tempos. Hoje, ele é o primeiro álbum da história a ser certificado 33 vezes diamante. Ninguém precisava dizer que esse era o álbum de maior vendagem de todos os tempos. Dava pra sentir. Estima-se por volta de 100 milhões. É mais do que a maioria dos artistas vendem em toda a carreira.
Ele era ainda maior do que os Beatles. E Michael era o homem perfeito para a era do vídeo de música. Os vídeos do Michael eram inovadores em muitos sentidos. Michael abordava seus vídeos de música como mini-filmes. Michael era visto como o primeiro artista afro-americano a realmente começar a passar na MTV. O primeiro vídeo foi Billie Jean. E depois teve o Beat It. Lidava com gangues e violência entre as gangues. Eu vi os dois grupos se enfrentarem e depois percebi que era inspirado por Amor Sublime Amor. Thriller tornou-se um dos vídeos mais influentes do mundo. Ele se uniu ao diretor John Landis. E eles fizeram o que realmente é o primeiro vídeo longo para uma canção daquela época. O tremendo sucesso de Thriller catapultou Michael Jackson para a estratosfera. E não só como artista. Michael Jackson fechou um contrato de $10 milhões com a Pepsi. Ele tinha uma linha de roupas, uma linha de calçados com a LA Gear. Todas essas coisas que as pessoas ainda não haviam feito no nível em que estamos falando, contratos milionários. Michael era o rei dominante da cultura pop. Em 1987, ele lançou Bad. Foi o primeiro álbum a ter 5 singles, alcançando o primeiro lugar na Billboard. Isso nunca foi feito na história da lista da Billboard. Esse recorde foi um incrível sucesso. À maneira de Michael, o vídeo foi uma obra-prima. Aquele primeiro vídeo, Bad, que foi feito no metrô, foi dirigido por Martin Scorsese. Michael dança super bem. Ele canta demais no vídeo. Foi tipo, uau! Era o Michael de novo. Leave Me Alone foi a primeira vez em que Michael falou sobre o mundo lá fora, de certo modo. Parem de me atormentar. Michael está reagindo às coisas que as pessoas dizem, mas essa seria uma luta por toda a vida de Michael. Em 1991, Michael lançou seu álbum Dangerous. O primeiro single do álbum foi Black or White. O vídeo de Black or White é o primeiro olhar que tivemos sobre aquela tecnologia de transformação facial. O que, naquela época, foi visto como uma coisa miraculosa. Sempre criando estilo, Michael se apresentou no show do intervalo do Super Bowl em 1993. Michael Jackson, na apresentação no intervalo do Super Bowl, realmente estabeleceu o show do intervalo como uma coisa cultural que você tem que assistir. Eles eram fãs do Michael Jackson? Provavelmente não na época. Mas, acredite, depois daquele Super Bowl, eles viraram fãs dele. Em 1995, Michael prosseguiu com History, Past, Present and Future. They Don't Care About Us, uma das canções mais poderosas. Ele e sua irmã famosa, Janet Jackson, uniram forças no dueto Scream. O Michael não vivia em um lugar descomplicado em nossas mentes, em meados dos anos 90. Anos depois, em 2001, Michael lançou Invincible. Invincible foi o último álbum de estúdio que o Michael gravou. Embora ele não tenha lançado outro álbum, não há dúvida de que o rei do pop e sua música continuarão. A influência dele está por toda a parte. Atualmente, os recordes de venda mundial de Michael Jackson ultrapassam a marca de 1 bilhão. O cara parecia ser capaz de fazer qualquer coisa. A maneira como a música dele toca as pessoas o tornou o ícone definitivo. Ele foi um gênio singularmente único que aparece uma vez na vida. Ele é o ícone supremo. Era uma vez uma mulher que mudou as regras do jogo. Griselda. Ela sempre ia a uma casa cheia de segredos obscuros. Um dia ela acordou em um hospital psiquiátrico. Eu estou louca. E se casou com 2 mulheres. Conheceu o pai do seu filho que ainda nem tinha nascido.
mas ficou doente. Eu sou uma zumbi. E matou a namorada dele. Reviravoltas inesperadas criam histórias incríveis. Em fevereiro, toda noite, você vê um filme diferente no Lifetime Movies. Michael trabalhava muito como dançarino. Ele era interessado em precisão. A coreografia do Michael era uma linguagem própria dele. Sempre fizemos nossa própria coreografia, sempre. Você sente a vibração. Você nunca sabe o que vai acontecer. É uma coisa que toma conta de você e não consegue controlar. O Michael era muito dedicado ao seu ofício. Muito interessado em inovação. Meu nome é Travis Payne, sou diretor e coreógrafo. Trabalhei com Michael Jackson por quase 20 anos. Comecei com Remember the Time, culminando com This Is It, onde fui diretor associado e coprodutor do filme. Michael estava tão determinado a não se repetir que ele sentia ser obrigação dele superar seus limites. Ele gastava tanta energia que perdia vários quilos em um show. Michael com certeza usava deixas da música quando criava a coreografia. Ele sempre dizia, ela vai dizer do que precisa, vai dizer do que precisa. Você só tem que escutar. Se existe essa coisa de ter a música em você, então, certamente esse era o caso dele. Você se torna um viciado em palco e eu sou mesmo. Quando eu tenho dias de folga e não tem show, eu fico acordado dançando do mesmo jeito. Eu preciso disso. Ele era um dançarino nato incrível porque ele entendeu a música que seguia com o movimento. Ele observava grandes dançarinos, sabe? Jack Wilson e James Brown. Ele amava Sammy Davis Jr. E ele incorporava o que eles faziam. Ele pegou muito da inspiração dele de filmes de dança. Todo mundo sabia da sua profunda conexão e amizade com Fred Astaire. Fred Astaire uma vez me fez um elogio maravilhoso. Ele disse que eu era um dançarino maravilhoso e que ele me assistia o tempo todo. E eu admiro tanto, nossa. Algumas pessoas podem não saber que ele adorava assistir ao Baryshnikov e ao Nureyev. Ele era um grande fã de balé. Ele apreciava a arte de partes diferentes do mundo. Danças tribais, danças russas, polinésia e danças indianas. Ele observava o que acontecia nas ruas e usava o que a galera fazia. E ele incorporava aquilo, porque ele acreditava que o talento real e puro estava nas ruas. Você não pode falar de Michael Jackson sem falar do Moonwalk. A ilusão era repetir a ideia de deslizar ao longo da superfície. Você tem que empurrar um pé para trás e ir para a ponta do pé. Depois tem que transferir o seu peso e mover o outro pé deslizando para trás para entrar naquela posição. E enquanto você faz isso, você tem que mover o seu pescoço no mesmo movimento da perna. O seu tempo tem que ser o certo. E além de tudo isso, ele joga um beijo. Side Glide tem muito da mesma psicologia do Moonwalk. Ele era feito assim, seus pés viram-se um para o outro e aí seus calcanhares viram-se um para o outro. E depois que você sentiu, você pode modificá-lo, fazê-lo mais rápido ou em um círculo. Quanto à inclinação, todo mundo quer saber como é feita e o que eu digo para as pessoas é que tem a ver com o calçado e o piso. É um componente especial. Se esses dois elementos não estiverem lá e a conexão não estiver certa, é impossível fazer. Há muitas coisas que Michael faria na dança. Grandes movimentos. Poderiam ser movimentos de corpo inteiro. Tem o popping, tem a batida, agarrar a genitália e acho que com certeza é um dos movimentos mais memoráveis e controversos. Eu também acho que é um dos mais primitivos e naturais. Em vez de ir direto para a genitália, ele criava um processo para isso. E o corpo dele se movia lateral, lateral, lateral para baixo e fazia. Muita coisa era, no momento, espontânea. Não havia uma estrutura particular, especialmente para Billie Jean, que para mim é a melhor canção do Michael Jackson. Acho que é a canção mais reconhecida no mundo inteiro. Você tá ali e ouve aquelas primeiras batidas. Você põe a mão no chapéu e faz a pose de soltar a mão. Quando você solta a mão,
Você desce o quadril e chuta com o baixo. É muito bem feito. Acho que todos os movimentos dele eram incrivelmente difíceis de dominar da maneira como ele fazia, mas era o movimento dele, era a linguagem dele. Muitos podem emular o que ele fazia, mas ninguém fez como o mestre. Você vê a influência dele nessa geração mais jovem de artistas. Chris Brown, Beyoncé, Britney Spears ou qualquer artista. Bruno Mars, The Weeknd. Usher. São muitos deles. Não há ninguém como Michael Jackson. Michael Jackson é o ícone supremo. Não há dúvida sobre isso. O Michael foi o definitivo. Eu tenho certeza de que Michael Jackson revolucionou a arte da dança. Ele sempre dizia, estude os grandes e seja melhor. Concordo com ele. Eu não sou tão extrovertido quando eu tô fora do palco. Quando eu tô no palco, eu sou totalmente diferente. Na verdade, eu sou outra pessoa. Isso acontece quando eu entro no palco. E você sente a plateia, as forças indo e vindo. Quando eles se empolgam, nós nos empolgamos e é um sentimento maravilhoso. Mesmo. Nós vamos aquecer agora ou fazemos isso depois de ABC? 1970, a jovem Suzanne DePass instruía a mais nova sensação da Motown, The Jackson 5. Pare. Só por umas 2 batidas, e aí Eu cheguei na Motown quando eu tinha 20 anos e com frequência, quando eu ia para a passagem de som, eu não conseguia chegar à coxia, sem esbarrar em um segurança, porque eu parecia ser uma das fãs. Quando começamos, os fãs dos Jackson 5 eram na sua maioria jovens negros, porque eles nunca tiveram um grupo deles. Sabe, não havia o Clube do Mickey, nada de especial só para eles. E o mais interessante é como os fãs dele tornaram-se fãs globais ao longo do tempo. Michael! O culto a Michael Jackson é tão incrivelmente único. Primeiro porque sua música, suas mensagens atravessam gerações. Michael costurou todos os ritmos que as pessoas amavam sobre música e uniu fãs do rock, fãs do pop, fãs do R&B, fãs urbanos. Ele reuniu todos eles porque ele era muito bom. A verdadeira família dele eram os fãs. Era deles que ele tirava o verdadeiro amor. Eu sou um fã do Michael e ele tem os melhores fãs. Eles são leais e são apaixonados. Eles o amam porque ele os ama. Eu me lembro de ter uns 5 anos, de ver o Michael Jackson e seus irmãos no desenho domingo de manhã. E de ficar muito fascinado. Eu me lembro de querer trabalhar com ele. Eu realmente admirava como ele fazia aquilo. Eu comecei como fã e permaneci um fã. Não tem ninguém maior do que o Michael Jackson. Eu acho que eu ainda tenho os discos dele de 33 e 45 rotações. Ele foi a única pessoa para quem eu já pedi um autógrafo. Antes de trabalhar com ele, eu já achava um grande artista. Era um dos meus favoritos. Eu me lembro do 2º ano que eu tinha aquele casaquinho vermelho brilhante do Michael Jackson. Eu fui ele em pelo menos 3 ou 4 Dia das Bruxas. Até o dia que eu tive que aposentar a roupa. Se a gente parar pra pensar, o Michael Jackson tinha o dom, ele era sempre o mesmo. Isso não o afastou dos fãs. E ele era muito ligado aos fãs e os fãs a ele. Era sempre uma troca de energia. Era uma espécie de campo eletromagnético que ia e vinha. E quanto mais eles o adoravam, mais ele queria agradá-los. E quanto mais ele os agradava, mais eles o adoravam. Hoje, um mandado foi emitido para a detenção de Michael Jackson por múltiplas acusações por abuso infantil. Não aconteceu nada com a base de fãs depois das alegações de abuso. Eles o apoiaram. Não imaginariam, nem em 1 milhão de anos, que Michael Jackson poderia ter feito algo tão hediondo. Eu fiquei do lado de fora do tribunal com um cartaz vestido de Michael e Smooth Criminal que dizia calmo, mas não um criminoso. Ele passou por mim e fez um joia com a mão. Quando os fãs descobriram que ele estava aqui em Vegas, estamos falando de um calor de 46 graus. E de 40 ou 50 fãs por noite, com as suas cadeiras de praia, cadeiras de jardim, plantados na frente da casa dele. Então ele fazia a gente levar comida e água para eles. E ele sempre dizia, nunca desrespeitem os meus fãs. Se eles quiserem falar alguma coisa comigo, deixa eles falarem. O lance do Michael Jackson é que você podia amá-lo da maneira que quisesse. E ele marca o mais um touchdown! Queria fazer uma homenagem e uma tatuagem para mostrar seu amor por ele. Eu decidi fazer a tatuagem do Michael só porque ele me inspira a ser quem eu sou. Meu nome é Odell Beckham Jr. Eu jogo futebol americano pelo New York Giants, eu sou um receiver.
24 anos e, com certeza, um fã do Michael Jackson. Eu adoro dançar, ponto. Então, quando eu pontuo, eu digo, quer saber? Eu vou fazer o Moonwalk. E eu fiz a dança do Thriller. O chute. Eu vou aprender mais algumas coisas no ano que vem, porque esse cara foi uma lenda pra mim, sabe? Eu tenho a tatu do Michael. Ela vai ser vista o tempo todo. Com certeza, com toda certeza, eu vou tentar melhorar minha dança no ano que vem. O superfã Navi idolatrava Michael Jackson desde que ele pode se lembrar. Dançando no espelho, dançando pela cozinha, assistindo a vídeos. Meu quarto era coberto de pôsteres. Isso ajudou a formar o que eu era e o que eu me tornaria. Ele se tornou o principal imitador de Michael Jackson do planeta. E para fazer isso, Navi teve até que entrar na faca. Eu fiz algumas operações, eu quebrei o meu nariz, depois eu decidi fazer a cirurgia para corrigir o formato, mas também para deixar um pouco mais no formato do nariz dele. E como pode ver, eu não fiz exatamente como o Jackson fez, mas eu fiz a cirurgia para ter a imagem do Jackson. Navi se tornou Michael o suficiente para trabalhar com o superastro, agindo como distração e seu dublê. Eu fui contratado por Michael Jackson ao longo dos anos para muitas coisas diferentes, seja para promover turnês, comemorações da música dele, álbuns, concertos, o que fosse. E houve uma vez em que ele esteve em uma clínica em Londres. Eu fui levado como distração. Eu tinha que passar pela janela, a imprensa toda foi para esse lado e ele saía pelos fundos. E quando ele saiu pelos fundos, ele foi para casa do Elton John. Hoje, Michael Jackson ainda é tão desejado que Navi trabalha constantemente. E os fãs não poderiam estar mais felizes. Eu já estive em mais de 350 shows internacionais, 62 países diferentes em 6 continentes. É inacreditável, é muito amor. Eu estive na China e um fã havia viajado 8 horas de trem e ficou 3 dias em Pequim esperando para me conhecer. Um imitador do Michael Jackson. Nova York não é diferente. Fãs na Times Square não se cansavam de Navi. É muito parecido. Foi incrível. Ele realmente era um grande ícone. Ele era uma grande inspiração. Michael é música. Nós amamos o Michael! Michael Jackson disse uma vez, se a moda proíbe, eu vou fazer. Ele desafiava as regras quando o assunto era estilo, e foi isso que o tornou esse pioneiro. A moda do Michael Jackson deixava a gente de queixo caído. Era o máximo do moderno. Gente, olha isso. O Michael, desde muito cedo, era o cara que misturava estampas. Ele vestia boca de sino, ele tinha o cabelo afro. Ficou muito claro, desse ponto em diante, que ele não seria inibido em nada, da relação com a música ao estilo. Quando fomos ao primeiro Ed Sullivan Show, a bagagem não chegou. Eu corri até o centro e na prateleira havia um chapéu rosa e nós o pegamos. Ele estava se tornando um ícone, na verdade. Quando Michael tornou-se artista solo, sua música e estilo evoluíam constantemente. Durante Off the Wall, o Michael vestiu o que só podemos descrever como básico, mas brilhante. Ele pegava uma coisa comum, uma calça de caimento impecável e a adornava com lantejoulas. Ou uma regata com lantejoulas pregadas. A calça cigarrete tinha um propósito prático. Se as calças fossem mais curtas e as meias fossem brancas, isso nos forçaria a olhar para os pés dele. Você não perderia a dança deslumbrante que ele fazia. Tudo realmente estava lá por uma razão muito específica. Não havia acidentes quando o assunto era o Michael. E quando Michael lançou seu álbum Thriller, não foi somente sua música que chamou a atenção do mundo. No vídeo de Beat It, Michael vestiu a jaqueta de couro vermelha mais incrível. Ela era curta, tinha vários zíperes dos dois lados. E ele usava zíperes de um jeito que era muito mais pelo estilo do que pela funcionalidade. A outra jaqueta vermelha icônica do Michael Jackson veio com o vídeo de Thriller. Fala aí, quem é que pode se esquecer da jaqueta de couro vermelha de Thriller? E o fato dele ter usado essa jaqueta em Thriller contra um mar de zumbis cinzas, não tinha como não notá-la. Um monte de celebridades adora aquela clássica jaqueta de couro vermelha do Michael. Todos, de Lea Michele a Kristen Stewart. E, é claro, Justin Bieber.
É só um filme. Em Thriller, você também vê a jaqueta Letterman. Ele foi a primeira pessoa a tirá-la do contexto universitário e a usou com um senso de estilo e moda. Virou uma grande tendência nas passarelas. Marc Jacobs criou uma. A Colt tinha todo tipo de jaquetas Letterman em seus desfiles de outono e de primavera. Eu penso em mulheres que têm um estilo incrível quando o assunto é moda, como Lady Gaga e Rihanna. E aí, no show de aniversário de 25 anos da Motown, o Michael Jackson fez Moonwalk. Ele usou uma jaqueta preta brilhante que parecia ter sido pedida emprestada da mãe dele. E depois a luva de strass. A luva do Michael Jackson, por si só, já era uma grande celebridade. Ele tinha muitas variações. Uma das melhores maneiras que eu já vi alguém reinterpretar a luva do Michael Jackson foi com a Beyoncé no vídeo de Single Ladies. Isso pra mim é um jeito divertido de incorporar algo que é muito Michael e dar um toque de Beyoncé nele. E o rei do pop continuou não apenas a fazer história com sua música, mas também com seu estilo. O Michael usava suas jaquetas de estilo militar em todos os lugares. Em shows de premiações, em reuniões com políticos, em eventos de caridade, em todo lugar. Era uma mistura de discoteca com exército e realeza. Ele sabia que quando ele vestia uma, ele se colocava em uma posição de muito poder, independente do palco em que estava, e ele sabia que com certeza toda a atenção estaria sobre ele. Em 1984, ele abalou. Ele venceu 8 Grammys vestindo isso. Quer dizer, o príncipe encantado. O tema inspirado no exército é algo que continua a se recriar temporada após temporada na passarela. Todos de Dolce & Gabbana, Jean Paul Gaultier, você pode ir até a Zara, Topshop e ainda conseguir encontrar alguma coisa assim. E a primeira coisa que vem à mente quando eu penso na jaqueta militar é na Beyoncé. Ela literalmente pegou um visual quase idêntico ao que o Michael Jackson usou e uniu a mesma jaqueta a um colã para aquela apresentação. Ela até vestiu a filha dela, Blue Ivy, como Michael Jackson pro Dia das Bruxas e ficou muito fofa. E de repente vem Bad e Michael Jackson ficou durão. Da lantejola militar, o Michael de repente mudou para um estilo durão. Eu acho que o visual do Michael em Bad é muito clássico. Aquela jaqueta preta sobreviveu década após década após década. Olha só quanto metal, listras estilo fetiche, fivelas, correntes. Não havia nada de sutil nessa época. No palco ou fora dele, Michael sempre foi fiel aos seus looks clássicos. O Michael, mesmo em ocasiões muito sérias, como ir à corte, ele vestia sempre peças clássicas exclusivas, mas dando aquele toque de Michael nelas. Então, poderia ser uma camisa incrível com uma gravata interessante. Sempre usava faixa no braço. Continua a deixar sua marca mesmo naqueles momentos mais sombrios da vida dele. A moda de Michael ainda está viva até hoje. Nos últimos anos, muitas de suas peças icônicas foram leiloadas e uma das maiores fãs de Michael conseguiu levar algumas roupas. Eu soube que estavam leiloando as roupas da turnê dele e eu pensei que se eu comprasse todas, poderia colocá-las em um lugar bacana. A Lady Gaga comprou 55 peças. É uma quantidade insana. Ela vestiu um dos looks para um comício da Hillary Clinton. E a roupa de Michael Jackson foi a mesma de quando ele visitou a Casa Branca, em 1990. As pessoas querem se vestir como Michael porque ele era um indivíduo, ele era único, era um pensador futurista. Ele deixou que a moda realmente passasse uma grande mensagem sobre ele e ele falava com a gente através de suas roupas. Michael Jackson influenciou a moda de uma maneira que ninguém mais fará. Ele influenciou designers de looks de passarela, jovens nas ruas, crianças pequenas. Ele influenciou globalmente, nacionalmente. Ele tinha um efeito de grande alcance com a sua moda, como ninguém havia feito antes e jamais fará. Ele foi um cara ótimo de se trabalhar e era uma pessoa muito especial na minha vida. E eu vou amá-lo muito para sempre. O Sr. Jackson se tornou mais do que um artista para mim. Ele se tornou meu amigo. Ele era alguém que importava para mim. Ele sempre dizia, eu gostaria que as pessoas me tratassem de maneira normal. Ele só tentou ter uma vida normal e, sabe, essa era uma coisa que nós dávamos a ele. Meu nome é Frank Cascio e Michael Jackson foi meu querido amigo por mais de 25 anos.
Aqui é o Palace Hotel, mas antes era o Hemsley Palace. E foi aqui que tudo começou. Meu pai ficava a cargo de todos os VIPs que vinham ao hotel. Eu me lembro do meu pai me dizendo que queria me apresentar a um amigo dele. E ele disse, oi, meu nome é Michael. E eu disse, oi, eu sou Frank. Eu não fazia ideia de que ele era aquela grande estrela, sabe? Ele era só o Michael. Houve uma vez em que ele tinha que fazer uma coisa para a Pepsi. Depois daquele evento, voltamos para o Hemsley Palace. E quando me dei conta, estávamos em uma guerra de travesseiros. Mas aquele era o Michael. Ele só queria se divertir. O Michael era muito brincalhão. Nós pedíamos serviço de quarto, assistíamos TV, fazíamos guerra de travesseiros. Eles jogavam papel higiênico pela janela, bexigas de água. Ai, meu Deus. Ele sempre vinha nos visitar em New Jersey. O engraçado é que ele até levava o lixo pra fora algumas vezes. Consegue imaginar Michael Jackson levando lixo pra fora? Era meio engraçado. Uma vez eu acordei e tinha um chimpanzé na minha cara. Ele era o lendário Bubbles. Eu pensei, o que tá acontecendo? Aí eu vi o Michael rindo do outro lado do meu quarto. Ter uma grande família italiana é apenas amor, comida, comer, encontro. Sério, eu acho que ele viu uma família em que se sentia confortável. Essa aqui foi tirada na turnê Dangerous. E esse sou eu, esse é o Michael, esse é o meu irmão e esse é meu pai de novo. Tudo começou com ele. Aqui é o restaurante da minha família no município de Boonton, New Jersey, chamado Michelangelo's. Quando o Michael estava na cidade, ele sempre vinha aqui e jantávamos todos juntos. Quando chegava o verão, no mesmo dia em que terminava a escola, era bom, vamos passar o verão com o Michael. Oi! Oi! Neverland era o lugar mais mágico do mundo. Eu te amo, papai! Papai também te ama. É o sonho de todo mundo, não só de crianças, é o sonho de todo mundo. Não importa que idade tinha. Você baixava a guarda e se divertia. Eu acho que ele queria criar um mundo onde ele pudesse se divertir e realmente recuperar a infância dele. É muito legal! Oi? Você nunca queria ir embora e o tempo parava. Você perdia a noção do tempo. Às vezes você não sabia que dia era porque ficava naquele mundo e você se perdia. Estamos no Townhouse, no Upper East Side, onde Michael costumava ficar quando estava trabalhando em seu álbum Invincible. Mesmo morando em Nova York, ainda saíamos para aventuras. Sem seguranças nem nada, todos disfarçados, íamos ao Central Park, Times Square, às vezes só dar uma volta, tarde da noite. E às vezes nós só, pegávamos um táxi, passeávamos por Nova York e adorávamos ver as pessoas. E ele adorava a energia. Então era empolgante para ele só tentar fazer coisas normais. Sinto saudade dele todos os dias. A risada dele. Se você visse a risada dele, era tão contagiante. Ele começava a rir e você não sabia por que estava rindo, mas a risada era muito contagiante. O mundo todo viu Michael como o rei do pop, esse superastro, mas para mim e para minha família, ele era só o Michael. Eu acho que era o melhor amigo que alguém poderia ter. O rei do pop construiu sua vida em volta da batida. E ele cresceu porque amava a música. Ai, você devia morar em um castelo como esse. Mas os filhos eram seu mundo. Ele queria ser pai, queria ter uma família. A maior felicidade dele foi quando Prince, Paris e Blanket nasceram. Para ele, tudo girava em torno
daquelas crianças os amava mais do que a própria vida. Logo depois que o primeiro filho dele nasceu, Michael sentou-se com Barbara Walters e dividiu sua alegria em ser pai. Você gosta de ser pai? Eu adoro ser pai. Quando ele chora, eu tenho que fazer uma coisa. O quê? Eu tenho que ficar na frente dele e dançar. É mesmo? É, e ele para de chorar e as lágrimas viram risadas. E faz um moonwalk pra ele também? Isso aí, eu faço todos os tipos de movimentos do mundo. E aí ele para de chorar. Ele para de chorar? Ele Você para deve de dançar chorar. bastante. Eu tenho que dançar muito, sim. Aquele foi o primeiro olhar para ele como um pai. Mostrou como ele estava feliz nesse papel. E isso foi uma coisa que só cresceu conforme ele teve mais filhos. O Michael mandou a babá para casa por 1 mês. Éramos só nós dois e tínhamos que cuidar do Prince e da Paris. Era literalmente 3 homens e um bebê. Era trocar fraldas e jogar óleo um no outro. Ele pegava fraldas sujas e jogava em mim. Ele tinha como meta dizer: "Eu te amo", 500 vezes por dia. Isso remontava a Joey Jackson porque ele queria ser o pai que ele queria que o Joey tivesse sido. Temos todos os indicativos de que os filhos estavam no centro do mundo dele e que ele queria criar um ambiente muito feliz para eles e fazia tudo o que podia para isso. Ele era muito presente. Ele queria saber exatamente o que eles aprenderam na escola naquele dia. O Michael era muito envolvido. O que aprendeu na escola? Eu aprendi o ABC. Ele tinha uma das salas da casa adaptada para uma sala de aula. Eles tinham o ABC, o sistema solar. Mas eles não tinham consciência de como o pai deles era importante para o mundo. Tinha o rei do pop e tinha o Sr. Jackson. Ele nunca quis que as crianças vivessem à sombra do rei do pop. E ele queria que tivessem a vida mais normal possível. Quando a gente viajava com ele e as crianças, ele cobria os rostos deles, porque ele não queria que as pessoas soubessem como eles eram, principalmente os paparazzi. Michael Jackson dava codinomes para os seus filhos. A Paris era Cuckoo num dia e outro nome no outro. Eles se acostumaram tanto a serem chamados por codinomes que começou a ficar normal para eles. Parecia uma coisa estranha, mas ele tentava permitir que tivessem uma vida de verdade. Eles podiam sair com seus guarda-costas e vivenciar as coisas como faziam crianças normais. A gente levava as crianças para parques de diversões, levava para shopping centers, levava para lojas, levava para salas de jogos. Ele dizia que uma das maiores emoções da vida dele, como pai, era assistir seus filhos vivenciando todas as coisas que ele não teve a chance de vivenciar. O papai foi o melhor pai que poderiam imaginar. E eu só queria dizer que eu amo demais. Prince, Paris e Blanket perderam o tudo deles. Perderam o pai, perderam o melhor amigo, perderam tudo que conheciam desde criança. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Era a vida deles. Se tem um lado bom nisso, é que eles puderam descobrir realmente o quanto Michael significava para todo o mundo. Agora eu olho para Paris, eu olho para o Prince e vejo que se ajustaram muito bem. São pessoas extremamente gentis. E eu só penso que esse resultado se deve ao Michael. Agora estamos vendo os filhos do Michael Jackson sob os holofotes. Meu pai sempre disse: eu não me importo com o que você faça da vida, desde que seja feliz e que seja o melhor nisso. O Prince agora está seguindo os passos do pai e realmente investindo seu tempo na filantropia. Eu sempre disse que o Prince seria um diretor de filmes, mas isso foi porque o Michael plantou isso nele na infância. A Paris adora estar em frente às câmeras e está em busca de desfilar, atuar e está dando tudo de si agora. Ela recentemente abriu para a revista Rolling Stone sobre o pai dela. Ele sempre será meu pai. As pessoas que realmente o conheceram bem dizem que o veem em mim. Isso é quase assustador. Blanket agora se auto-intitula BD. E ele já está no ensino médio e está crescendo muito rápido. E ninguém sabe dizer para que lado ele vai. Em
um segmento nunca antes visto da entrevista de 1997 de Barbara Walters, Michael dividiu o que ele queria para o filho dele. Que seja gentil, que seja amável, caridoso. Eu acho que ele está muito orgulhoso. Ele deve estar sorrindo e com certeza está com eles todos os dias. Nos bons e nos maus momentos, ele tenta ajudá-los de onde ele está. Eu sei que está cuidando deles. Michael Jackson. Esse amigo legal e pai dedicado criou um legado que continua e não dá sinais de que acabará. No mundo do entretenimento, apenas um pode afirmar ser o melhor. Michael Jackson é o ícone supremo. E aí, curtiu esse episódio? Então veja outros nessa playlist especial de episódios completos. E se quiser ver muito mais, fale com a sua operadora para ter o Lifetime no seu pacote de TV paga.